E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um clássico nacional que para o Brasil, Vasco e Cruzeiro. Mas o nosso papo aqui vai ser sobre as grandes vitórias do Vasco, sabe? Aqueles jogos que o torcedor vascaíno não esquece de jeito nenhum e que construíram a história desse baita confronto. Olha aí, de um lado a Cruz de Malta, do outro as estrelas do Cruzeiro. Poxa, são dois gigantes, né? A tradição que esses escudos carregam é uma coisa absurda. E esse é um jogo que mexe com o país inteiro, com torcidas gigantescas, uma rivalidade que começou lá atrás, hein? O primeiro jogo foi em 1927, imagina só. E não é pouca história não. São 108 jogos entre eles. 108. É muita coisa. Pouquíssimos clássicos no Brasil têm tantos jogos assim, com tanta rivalidade, com tanta emoção. É quase um século de briga boa dentro de campo. Bom, vamos dar uma olhada nos números gerais. E olha que interessante, é um confronto super equilibrado, mas com uma pequena vantagem para o Cruzeiro. Foram 33 vitórias do Vasco, 40 do Cruzeiro e, ali no meio, 35 empates. E sabe o que isso quer dizer? Que cada vitória do Vasco nesse clássico tem um gostinho especial, né? Fica ainda mais importante, ainda mais comemorada pela torcida. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Ele mostra exatamente isso que a gente está falando. As barrinhas ali, bem próximas. A do Cruzeiro um pouquinho maior, a do Vasco logo atrás, o que prova que todo jogo é uma verdadeira batalha. Mas hoje o nosso foco está todo nessa barra aqui, a do Vasco. A gente vai lembrar daqueles jogos que fizeram um torcedor cruz-maltino encher o peito e comemorar muito. E pra gente começar, vamos direto pro jogo. O jogo mais importante de todos. Aquele que, sem dúvida nenhuma, mudou o patamar dessa rivalidade para sempre. É claro que eu tô falando daquela final, a final de 1974. Um jogo que foi muito, mas muito maior que só uma partida de futebol. Pois é, a frase já diz tudo, né? A partida mais importante da história do confronto. Não tem como ser mais claro. Não era um joguinho qualquer. Era a final do Campeonato Brasileiro. O título nacional estava em jogo. Dá para imaginar a tensão? A expectativa era uma coisa de louco. E olha essa imagem, que espetáculo! Ela mostra o ápice de tudo isso. Final de jogo, Maracanã lotado e o Vasco vence por 2-1. Que momento! O Vasco não só foi campeão, ele fez história. Foi o primeiríssimo time do Rio de Janeiro a ganhar o Campeonato Brasileiro. Um feito gigantesco que é lembrado até hoje. E o roteiro desse jogo foi simplesmente de cinema. Primeiro Ademir faz o gol pro Vasco e a torcida vai à loucura. Mas aí, o Cruzeiro tinha o Nelinho, né? Que soltou aquela bomba e empatou o jogo. A tensão ficou no ar, até que aos 32 do segundo tempo, aparece o Jorginho Carvoeiro. Ele mesmo, o cara que fez o gol do título e virou herói eterno do Vasco. Que história. Mas calma lá, que a história do Vasco contra o Cruzeiro não se resume a essa final, por mais incrível que ela tenha sido. Tiveram outros jogos, outras vitórias marcantes que mostraram a força do time carioca e botaram ainda mais fogo nesse clássico. E nem sempre foi aquele sofrimento, aquele placar apertado de final, sabe? O Vasco também soube se impor, dominar o jogo completamente. Teve goleada, sim. Aqueles jogos em que o time simplesmente passa por cima e não deixa nenhuma dúvida de quem é que mandava em campo. Por exemplo, o placar de 4-1. Foi a maior goleada do Vasco para cima do Cruzeiro e aconteceu duas vezes. Uma em 1956 e outra em 1960. Quer dizer, não foi um acaso. Foram vitórias com autoridade, mostrando todo o poder de ataque do time naquelas épocas. Sabe o que mostra a grandeza de um time de verdade? É como ele se sai na hora da decisão, naquele jogo de mata-mata que não pode errar, sabe? E nisso, o Vasco também foi gigante, eliminando o Cruzeiro em momentos que valiam muito. Vamos pular um pouco no tempo aqui. Pensa em 1998, ano da Libertadores do Vasco. Quem eles eliminaram nas oitavas de final? Exato, o Cruzeiro. Aí beleza. 2 anos depois, 2000. Semifinal do Brasileiro, que o Vasco também ganhou. Quem ficou pelo caminho? O Cruzeiro de novo. Entende? Passar pelo Cruzeiro era tipo um degrau obrigatório para chegar no título. Então, quando a gente olha para tudo isso, fica muito claro, né? Essas vitórias não são só estatística, não são só números numa tabela. Elas são parte da alma do Vasco. Construíram um legado e, claro, alimentam a paixão de uma torcida gigantesca. É por isso que esse clássico é tão grande. Essas vitórias viram lenda, sabe? São aquelas histórias que o pai conta para o filho, que o avô conta para o neto. São aqueles momentos que dão um orgulho danado, que definem o que é ser vascaíno. É a história de um clube gigante sendo escrita em campo. E aí, para fechar, fica uma pergunta no ar. Depois de relembrar tudo isso, qual dessas vitórias foi a mais emocionante de todas para quem é vascaíno?
Foi aquele título histórico de 74? Foram as goleadas que lavaram a alma? Ou será que foram aquelas vitórias em mata-mata que abriram caminho para a Libertadores de 98 e o Brasileiro de 2000? Poxa, é uma escolha difícil, hein? Cada uma tem um peso enorme no coração da galera.